E aí, galera, tudo certo? Muito boa noite pra você. Já quase chegando às 8 da noite aqui, vídeo rapidinho de hoje. Pretendo ser mais ligeiro do que na última no vídeo inaugural dessa série aqui. Tottenham, que ontem a gente bateu muito aqui, ontem eu bati muito no Tottenham com relação às transferências. O Tottenham aparenta ter avançado com dois nomes bem legais aí para reforçar o elenco, que é o Savinho, que ontem virou uma linha, né, uma vírgulazinha do nosso vídeo, e com o Eberechi Eze, se é que eu falei o nome dele corretamente. Eze foi destaque do Crystal Palace, foi campeão da Community Shield no último domingo contra o Manchester City. Contra o Manchester City ele foi campeão da FA Cup, agora foi campeão contra o Liverpool no último domingo. E o Eze é um jogador caro, né, um jogador que tá aí sendo disputado por alguns times, e entre eles o Tottenham e o Arsenal também. O Arsenal também demonstrou interesse no jogador do Crystal Palace, que foi destaque da última temporada, como eu falei, foi campeão da FA Cup e da Community Shield. Vamos lá, mas quem está mais perto, aparentemente, segundo a Sky Sports, é o Savinho. Savinho, ponta direita, ponta esquerda do Manchester City, está próximo de chegar ao Tottenham pela bagatela de 43 milhões de libras. É o que os ingleses estão trabalhando com essa quantia para o Manchester City liberar o Savinho para o Tottenham. A tendência é que o negócio se concretize nessa semana, já para o brasileiro iniciar a temporada da Premier League junto ao Tottenham e não junto ao Manchester City. E já começar a trabalhar ali com o Thomas Frank. Não tem muito detalhe da transferência relacionada ao Eze, mas a última consulta que eu fiz aqui da multa rescisória do Eze era de 68 milhões de libras. Aí você olha, pô, 68 milhões de libras talvez não seja tanta coisa assim, meu amigo. São 500 milhões de reais. 500 milhões de reais é muito dinheiro para qualquer um de nós aqui, mas aparentemente para o Tottenham não é muito dinheiro, porque o time vai atrás do Eze. A tendência também é que vai depender muito da vontade do jogador nesse caso, porque, ao que tudo indica, o Crystal Palace só vai liberar o jogador pela multa rescisória. Então, vai do acerto do jogador antes do pagamento da multa, né? O caso do Eze, ele tá com o destino que muitos trabalhadores gostariam de ter, de escolher duas propostas muito boas, a proposta do Arsenal e a proposta do Tottenham. É certo que o jogador quer jogar a Liga dos Campeões desse ano, e a tendência é que vá para um desses dois clubes. Qual é o impeditivo do Arsenal, que parecia estar muito perto do Eze antes, e eu já tinha dado a briga como perdida com o outro time do norte de Londres? O Arsenal está em busca de equilibrar a folha de pagamento nesse momento e está priorizando algumas saídas de jogadores. Isso que está abrindo o caminho para o Tottenham talvez chegar aí na frente dos Gunners nessa disputa pelo jogador do Crystal Palace, o Eberechi Eze. Então, qualquer nova atualização desse caso provavelmente vai estar no próximo vídeo, mas a tendência é que isso não se resolva antes da final, antes da Supercopa. Vai ter jogo e aí depois do jogo, entre quinta ou sexta-feira, esse negócio deve ser desenrolado. Caso o Tottenham não chegue num acordo pelo Eze, a tendência é que volte suas atenções e forças para o Nico Paz, argentino, 20 anos, jogou no Como, mas é formado pelo Real Madrid. Fez uma temporada pelo Como, foi destaque da equipe, e agora a tendência é que caso o Tottenham não consiga fechar com o Eberechi Eze, o Nico Paz seja a bola da vez aqui lá por White Hart Lane. O Tottenham volte as suas atenções para ele. Por que só se o Eze não fechar com o Tottenham? O Tottenham é um jogador que já seja acostumado a jogar a Premier League. O Nico Paz jogou a Série A pelo Como, então essas são as opções mais latentes de mercado do Tottenham. Segundo a mesma matéria da Sky Sports, o Tottenham vai em busca ainda de um defensor, de um meio-campo e de um atacante. Mas o atacante provavelmente deve ser o. Eles devem estar contando já com o Waze. Então, o Waze é o aplicativo de carro, né? E a tendência é que esse negócio se resolva essa semana ainda. Mas ou pro lado do Tottenham ou pro lado do Arsenal, torcemos para que seja o lado do Tottenham.
Agora, mudando de assunto, é um assunto que não é novo, mas aconteceu de novo. O Bissouma foi suspenso pelo técnico do Tottenham, só que dessa vez um outro técnico e um outro motivo. No ano passado, o Bissouma foi suspenso por... Teve um choque aqui na porta do meu quarto, provavelmente foi um dos cachorros. Ah, no ano passado, o Bissouma foi suspenso pelo Maurício Pochettino, não, pelo Ange Postecoglou, porque ele foi visto utilizando óxido nitroso, que é considerado uma droga pelo órgão regulamentador ali de substâncias do Reino Unido. E dessa vez, também em agosto, né, agosto do ano passado, dia 15 de agosto do ano passado, o Bissouma foi suspenso por esse motivo de uso de entorpecentes, digamos assim. E agora, dia 12 de agosto de 2025, o Thomas Frank suspendeu o Bissouma e falou na entrevista coletiva pré-jogo contra o PSG que foram sucessivos atrasos, né? Sucessivos atrasos que levaram o Eberechi o Eberechi não, cara, eu tô pensando lá na frente, não. Tomara que o Eze, uma vez contratado, não deu a dor de cabeça que o Bissouma dá pro Tottenham, mas que o Yves Bissouma foi suspenso porque se atrasou várias vezes. E segundo o Thomas Frank, bateu no teto e eles optaram por suspender o atacante malinês. Cara, agora eu vou aqui para mais para uma consideração pessoal sobre o Bissouma. Eu já falei no vídeo passado que ele era um jogador problema, né? Então, o jogador problema em números ele é muito notável, né? É um jogador que, segundo o SofaScore, tem alta precisão, mas que no ano passado entregou 2 assistências para o Tottenham. E em 2023-24 não entregou nenhuma. Em 2022-23 não entregou nenhuma. Veio do Brighton para ser um nome forte desse meio de campo, mas que não foi até agora. Não se mostrou isso. No começo da passagem dele pelo Tottenham, ele foi um jogador útil e foi um jogador que aparentava que seria mais útil do que ele realmente foi e do que ele realmente tem sido ao Tottenham. Então, cara, o Bissouma, eu gostaria muito que o Daniel Levy encontrasse um destino para ele fora do clube. Então, a gente fica chateado pelo jogador que a gente esperava que viesse do Brighton, veio outro jogador que não é o que a gente queria. Tá, então, é isso. Passada a régua no assunto Bissouma. Outra coisa, o Thomas Frank não garantiu que ele jogue a estreia do campeonato inglês no final de semana, tá? Então fica aí essa reflexão aí pro jogador Yves Bissouma. Agora vamos ao jogo de amanhã. Eu vou trazer aqui uma leitura de escalação que eu acho que o Thomas Frank tende a utilizar aí nesse jogo de amanhã. É um grande amistosão com taça, né? Mas que é uma taça bem legal pro Tottenham ganhar, já que o Tottenham é muito carente de ganhar, mas mantenho o que eu disse ontem, acho que o Tottenham não é o candidato mais forte à vitória. Acho que o Tottenham vem com base no que o Tottenham fez nos últimos jogos amistosos, e eu peguei os mais importantes para me guiar, e nem peguei o Bayern de Munique para me guiar, porque foi realmente um jogo a esquecer, e acho que o Tottenham não estava tão mobilizado para esse jogo como deveria. Para mim, vai Vicario no gol, sem dúvidas. Pedro Porro na lateral direita, dupla de zaga Romero e Van de Ven. Do que passar disso é o Danso no lugar do Romero. Dupla de volantes ali vai ter que ser o Pape Matar e o Bentancur, que é o que tem hoje. E mais um pouquinho na frente o Bergvall. Agora, chegou nas pontas ali, acho que o grande problema está aí nesses 3 do meio que eu falei. Ali, pode ser a parte mais complicada de se entender aí esse meio de campo do Tottenham. Que tem sido muito fraco, não marca, não progride tanto para frente e também não marca bem para trás. Então é bem complicado e deixa geralmente a defesa numa situação complicada. E quantas vezes a gente não viu na temporada passada o Van de Ven tendo que subir correndo igual um louco, mas lógico, conscientemente, porque é um grande jogador. Correndo para frente, o Romero tendo que ajudar na frente em jogadas de bola aérea, o Pedro Porro tendo que avançar, o Dodi, que acho que poderia ter feito mais, mas foi bem importante nas chegadas à frente. Quantas vezes o Tottenham não dependeu dos jogadores de trás para fazer
o melhor ali pra frente. Aí uma menção aqui que eu falei do Dodge, acho que pode ser o Spence também jogando. Vai depender do que o Thomas Frank vai falar ali, da condição dos jogadores. Lembrando que o Kulusevski está machucado, então por isso que não tem ele aí nessa fala que eu vou trazer. E na frente acho que vem Brennan Johnson ou Odobert, não sei. O Kudus deve jogar e o Richarlison, para mim, é o centroavante para amanhã. Acho que não tem muito para onde correr e também não tem tanta opção assim para se exigir do Tottenham, né? Então, vamos ver o que o Thomas Frank manda para campo. Espero estar mais certo, né? Espero estar mais próximo aí. Tem Matistel que pode jogar, tem Dominic Solanke que pode jogar, tem o Scarlett que pode aparecer em algum momento, mas acho difícil. Então fica entre Solanke, Richarlison e Matistel aí. Vamos ver quem o Thomas Frank decide. Eu escolheria o Richarlison pelo que o Matistel fez até agora e pelo que o Solanke também não demonstrou. Então eu daria a chance para o Richarlison, até porque eu gosto mais do Richarlison do que desses outros dois jogadores. Não sendo o Richarlison, eu apostaria no Solanke. Mas o Solanke também não jogou, só jogou contra o Reading e sentiu ali. Não sei se está pronto para jogar, provavelmente não. Então, ao que tudo indica, será Richarlison ou Matistel. Diz aí o que você acha, diz aí o que você pensa sobre esses três assuntos que a gente trouxe hoje e quanto será o jogo de amanhã? Será que o Tottenham consegue fazer uma graça amanhã? Será que a gente vai ser derrotado pelo PSG? Diga aí e deixa seu like, deixa seu comentário e não esquece de seguir aqui o canal para ficar por dentro de mais notícias do Tottenham e também do futebol inglês ao longo dessa temporada de 2025-2026. Um abraço, tchau, tchau.